Apoiado sobre patins numa superfície horizontal sem atrito, um atirador dispara um projétil de massa m com velocidade v contra um alvo a uma distância d. Antes do disparo, a massa total do atirador e seus equipamentos é a emisão, sendo vs a velocidade do som no ar e desprezando a perda de energia em todo o processo. Quanto tempo após o disparo o atirador ouviria o ruído do impacto do projétil no alvo? Bom, a primeira coisa aqui é você imaginar minimamente a situação através de um desenho. Então eu vou dizer que o alvo é isso aqui, essa coisa vertical, e o atirador ele é representado por essa barra na cor preta. Então o atirador está aqui. Actually, o atirador está aqui. E aí o atirador evidentemente vai atirar um projétil nesse alvo bem aqui. Certo. Quando isso acontece, por causa da conservação do momento linear, já que não há forças externas, né, só há forças internas, por causa da conservação do momento linear, a bala ela vai trafegar com uma velocidade v. E o atirador, eu vou dizer que ele vai trafegar com uma velocidade u atrás. E por que isso? Bom, a gente sabe que o momento linear vai se conservar, então se o momento linear inicial é nulo, ele precisa permanecer nulo, né, do sistema. Então, quando o atirador atira após o disparo, né, a massa dele vai ser emissão menos mzinho. E aqui eu tô dizendo que a velocidade com que ele vai no sentido oposto do que a bala foi é u. E isso tem que ser o vetor nulo, né? E aí você vai fazer um mínimo manejo algébrico aqui e vai descobrir que o vetor velocidade dele é exatamente isso aqui que eu acabei de escrever. Como a gente não está interessado no vetor e sim no módulo, é mais importante saber a respeito o módulo, né, do vetor u. Então é só tirar o sinal de menos, né? O que esse sinal de menos está fazendo, na verdade, é só dizendo para você, olha, a velocidade do atirador ela vai ter um sentido contrário à velocidade, ao vetor velocidade bala. Mas essencialmente é isso aqui que você tem como módulo da velocidade do atirador. Então ele está sendo empurrado para trás de certa forma com essa velocidade, certo? Aí a bala ela vai precisar chegar no alvo e o enunciado menciona que essa distância da bala até o alvo ela vale d, certo? Então qual é o tempo que a bala levou para chegar no alvo, né? Bom, eu vou dizer que esse tempo é um TP, P de projétil, né? E a gente tem velocidade com que ela trafega e a distância na qual ela vai trafegar. Então, o tempo que leva para ela fazer esse trajeto é exatamente isso aqui, d sobre v. Certo. Agora, qual é o tempo do som? Quer dizer, o que vai acontecer, né, para que o atirador ouça o ruído do disparo no alvo, né? Bom, a bala, depois que ela atingiu, ela vai... Eu vou desenhar um ponto aqui, né? Então a bala, ela atingiu o alvo, certo? Quando isso acontece, ela vai emitir o som, né? Que é o impacto da bala com o alvo. Então, vai ter um som aqui sendo emitido. Eu vou tentar desenhar mais ou menos como eu acho que iria ser. E esse som, ele vai trafegar com uma velocidade que o enunciado diz que é Vs. V do som, né? Só que esse Vs, a gente precisa entender qual vai ser a trajetória do som. Bom, a velocidade com que o atirador vai para a esquerda, nesse exemplo que eu estou fazendo, né? É u. E por causa disso, a gente sabe que ele vai um pouquinho aqui para a esquerda. Então vamos dizer que ele trafega, ele faz um ΔS aqui para a esquerda, dessa magnitude aqui. Então,
Eu vou dizer que essa distância é a distância dA, que é a distância que o atirador percorre quando ele faz o disparo. Então, ele vai parar mais ou menos aqui, né? Depois de ter efetuado o disparo e tal, eu tô supondo que ele vai parar aqui. E vai ser nesse momento, quando ele tiver percorrido essa distância dA, que o som vai ter alcançado os ouvidos dele. Então, o som, ele tá percorrendo uma distância de dA mais D. Porque para que o atirador tenha a percepção sonora de que houve o impacto da bala sobre o alvo, o som precisa chegar até o ouvido dele. Só que aí, a gente não pode considerar só que o som percorreu a distância D. Porque o atirador, ele quando efetua o disparo, ele vai para é empurrado para trás. E sendo assim, o som precisa percorrer essa distância que ele é empurrado para trás. E, analogamente lá ao tempo do projétil, arrumar esse P aqui, tempo do projétil é distância sobre V, velocidade, né? Distância sobre velocidade, e tá certo aqui. Certo. Agora, quanto tempo que o atirador levou para percorrer essa distância que eu chamei de dA? Olha, você vai ter que concordar comigo que eu vou escrever aqui, fazer uma separação. Você tem que concordar comigo que essa distância, ela vai ser TP mais TS. Né? Não tem muito o que eu explicar aqui. Se você tiver dúvida, escreve aí nos comentários. Mas a conclusão dessa situação, desse fenômeno, é que o tempo que levou para o atirador percorrer a distância dA foi T. E esse T é TP mais TS. Certo? Quanto... A gente evidentemente vai cair num sistema de duas variáveis, em que uma delas é o tempo que a gente quer descobrir, que é esse T, e o dA. Quanto que vale dA, né? Bom, dA vale T vezes a velocidade com que ele é empurrado para trás, o atirador. E com isso você vai conseguir finalizar o problema, né? Porque, veja, você vai conseguir escrever o dA em função de t. E aqui você tem uma outra equação, a segunda equação, que relaciona dA e t. Mas primeiramente eu vou pegar essa primeira equação aqui de 1 e eu vou desenvolver um pouco ela. Então eu vou dizer que t é igual ao TP, eu vou substituir por D sobre V. E o TS, aliás, vai ser TA mais D sobre VS. E a minha intenção aqui é isolar o dA em função, né, das outras variáveis. Então, um pouco de trabalho algébrico vai ser necessário aqui. E, bom, basicamente vai ficar VS T menos D sobre V menos D sobre S. D sobre VS, aliás. Vou puxar um pouco pra cá pra não correr no risco de... Beleza, assim tá ok. Certo, então a gente conseguiu relacionar dA com t de certa forma e todas as outras variáveis. E agora a gente usa 2 para justamente substituir o dA que eu encontrei lá na expressão 2. Para isso eu vou precisar um pouco mais de espaço e todo o resto da parafernália que eu fiz ela não vai ser mais necessária, né? O esquema e tudo mais. Então eu vou focar agora em substituir o dA na equação 2. Vamos começar aqui. Então eu vou substituir o dA na equação 2. E isso é igual ao t, que é o que a gente quer achar, vezes a velocidade u. Agora, quanto que é a velocidade u? A gente calculou aqui em cima, ó. E é essa coisa aqui. Eu vou deixar aqui pra... Na verdade, a gente pode só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza?
E aí apaga esses carinhas aqui. E faz assim. Ótimo. Então, VS vezes aquela coisa toda é igual a T vezes U. E U a gente descobriu pela conservação do momento linear, que é aquela coisa ali. E é só isso. Agora você só precisa isolar o T de uma maneira que não leve muito tempo. Enfim, da maneira que você preferir. O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou multiplicar o VS no parênteses aqui do lado esquerdo da equação. E vamos ficar com o VS, que multiplica o T, menos o D em evidência. E aí eu vou fazer a multiplicação dessa forma aqui. VS sobre V mais 1, né? Isso aqui vai ser T, que multiplica aquela coisa ali, né? Tá, tô com um problema aqui de organizar termos. Parece que eu vou ter que reorganizar a partir daqui. Tá, parece que não. Vou escrever de novo. Então, M sobre a subtração de massas multiplica V. Certo. E agora a gente passa esse menos D pro outro lado. E o T vai ficar em evidência aqui do lado esquerdo. A gente pode fazer dessa forma aqui. M menos M vezes V. Aí jogo o D pro outro lado. Posso já tirar o MMC. Expandir o parênteses para a forma mais conveniente. E ficamos com isso. Certo. Agora a gente precisa expandir esse parênteses do lado esquerdo. E, bom, basicamente você vai ficar com essa coisa aqui. Eu vou fazer já, dar o resultado final. Isso aqui é só álgebra. Só ver. Mas o interessante é entender o que aconteceu de fato, né? E aí você chega na alternativa A, né? Comparando aqui a minha resposta com a alternativa A, você vê que a alternativa A, e de fato, esse é o gabarito da questão. Então, só recapitulando algumas coisas, caso não tenha ficado claro. Na verdade, você pode voltar ao vídeo. Eu vou explicar, se eu fosse explicar de novo, eu ia explicar da mesma forma que eu expliquei. Mas é isso. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Mas eu acho que com essa explicação, as dúvidas já foram dirimidas, né? Esse foi o vídeo e até a próxima.